Desmundo Zumbi capítulo 107 Croc Max Super Protetores Croc, mate aquele cara feio. Nele disse depois de ver o rosto nojento do zumbi. No momento em que ele falou, o zumbi de repente saiu de seu torpor. Ele virou a cabeça para Nile, que acabara de falar mais cedo. O zumbi grita em direção ao Nilo enquanto estica seu corpo para um ataque. Infelizmente, o zumbi não foi capaz de fazer o que queria. Sua cabeça deslizou para baixo de seu pescoço. Ele caiu no chão com um baque, seguido pelo corpo do zumbi caindo lentamente no chão. Ao lado da cabeça rolante, a lâmina do braço de Croco estava pingando com sangue escuro. As três mulheres ficaram chocadas ao ver o zumbi cair de repente no chão, morto. Eles se entreolharam e todos perceberam o choque em seus olhos. Deve-se notar que os zumbis durante este tempo, os zumbis não eram mais o tipo de zumbi lento e de mordida única. Eles já haviam evoluído para um nível mais alto, onde mesmo eles mesmos que já evoluíram não podiam lutar contra eles um a um. E então, aqui estão eles, olhando para a cena incrédula na frente deles. Um crocodilo basicamente matou um zumbi com um golpe de suas mãos. Eles engolem um bocado de saliva antes de olhar para o Carabao. O Carabao era incrivelmente selvagem, eles devem admitir. No entanto, eles agora sabiam que por trás dessa aparência fofa, havia uma força comparável ao crocodilo. O corpo de Gina estava tão tenso ao perceber esse fato. De repente, ela sentiu que agora estava montando um vulcão. Enquanto isso, Sarah agora estava abraçando sua mão com força. Ela se sentiu afortunada por não ter tocado no Carabao antes. Greta foi a menos afetada das três. Claro, ela também ficou chocada, mas principalmente veio do fato de que não apenas Nilo, mas até seus animais de estimação também eram fortes. Greta ainda não era uma humana evoluída. Não importa quantas meditações ela fizesse, ela simplesmente não conseguia sentir o vírus da Apocalipse na substância esverdeada. Além disso, para o grupo deles, o Apocalipse vírus era uma mercadoria rara. Até que ela e Maria ainda não haviam evoluído. Elas estavam atrasadas em relação às três. Felizmente, as três mulheres evoluídas não se importaram e não as pressionaram. Vamos prosseguir. Greta foi despertada de seus pensamentos depois de ouvir a voz de Nile. Virando a cabeça, ela viu Nile se aproximando. Espere. Você não vai coletar o vírus do Apocalipse? Disse Greta. Ela esperava que talvez porque Nilo já fosse tão forte, ele não precisaria mais do vírus do Apocalipse. Ela engrossou o rosto e disse para Nile fracamente. Cá posso ter o vírus do Apocalipse. As três mulheres evoluídas não a pressionaram. No entanto, não ser pressionada não significa que ela não queira evoluir também. Você não pode. O Apocalipse vírus já caiu. Nilo disse apontando para a pasta de carne moída no chão. Ele obviamente sabe que o Apocalipse vírus não era um produto cotidiano. Se pudesse, Nilo queria acumular o máximo de vírus da Apocalipse possível. Ele queria evoluir para um humano de nível 2. Quanto antes melhor. Ele obviamente não desperdiçaria um precioso incremento de 0,05 de força apenas para algumas mulheres que acabou de conhecer. É por isso que no momento em que Croco matou o zumbi, ele instantaneamente o instruiu a esmagar a cabeça do zumbi. Ele também pode rejeitá-los, mas não quer ser visto como alguém tão rude. Bater a cabeça do zumbi foi a única solução que ele conseguiu pensar. Croc tem o hábito de bater na cabeça dos zumbis que ele matou, Nilo explicou enquanto Croco revirava os olhos. A sonolência de Croco desapareceu de repente depois de ouvir Nilo. Vendo a pasta de carne no chão, o ombro de Greta caiu em decepção. Oh, eu vejo. Vamos lá. Nilo disse novamente acenando para Máximo seguir em frente. Gina não havia se movido desde antes. Parece que ela estava congelada no lugar. Ela estava fazendo o possível para não atrapalhar a caminhada de Máximo. Ao longo do caminho, Croco matou mais 2 zumbis atordoados. Claro, Nilo se certificou de que cada morte fosse feita por Croco. Desta forma, ele poderia dizer aos animais para esmagar os zumbis por sua desculpa. Nilo observou que os zumbis realmente não estavam dormindo.
mas apenas pareciam estar realmente desligados ou algo assim. E no momento em que ouvissem ou notassem uma comoção, acordariam instantaneamente daquele transe. Greta só podia deixar cair os ombros de decepção toda vez que via Croco batendo a cabeça de um zumbi em uma pasta de carne. Com os brincos da função de lealdade, Nilo não tem o problema de coletar o vírus do apocalipse morto dentro da cabeça do zumbi. Nilo olhou para seu perfil de estatísticas e pensou que já estava se aproximando do limiar do humano de nível 2. Ele não podia deixar de se perguntar o que aconteceria até então. Ele sentiu uma dor extrema quando evoluiu para o nível 1 graus. Isso significa que ele se sentiria ainda mais no nível 2 graus. Não. 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 Nilo imediatamente descartou esse pensamento ridículo. O sistema disse que era uma coisa única, pois seu corpo estava sendo remodelado pela primeira vez. O próximo avanço não deve ser tão doloroso. Nilo espera. Ao longo do caminho, Nilo também avistou inúmeros corpos em decomposição ao longo do caminho. As 3 mulheres só conseguiram apertar o nariz de desgosto, tentando ao máximo não vomitar. Com a ajuda da máscara, Nilo não precisou fazer algo tão trivial assim. Depois de alguns minutos, eles finalmente chegaram a uma estrada de interseção. Greta apontou para a estrada certa. Máximo caminhou e seguiu para onde Greta apontou conforme a ordem de Nilo. Mais um minuto e Máximo foi obrigado a parar quando a estrada da aldeia foi bloqueada por uma enorme árvore desabada. Máximo olha para Nilo pedindo instruções. Nilo encolheu os ombros e deu uma olhada nas 3 mulheres. Estava aqui, disse Sarah. Ela passeou adiante e balançou as folhas da árvore caída. Uma abertura foi então revelada e um campo aberto cumprimenta seus olhos. No meio do campo aberto havia uma casa de madeira em ruínas. Entre. Greta sorriu para Nilo com um elegante aceno de mãos, apontando para a casa. Nilo acenou com a cabeça e disse com um gesto, depois de você. Greta pensou que Nilo estava sendo um cavalheiro e não pôde deixar de se sentir feliz com isso. Ela acenou com a cabeça e caminhou em direção à entrada da folha. No entanto, ao contrário da expectativa de Greta, Nilo não estava sendo um cavalheiro. Ele queria ter certeza de que não havia perigo aparente, ou armadilhas colocadas logo após a entrada. Vendo que nada havia acontecido com Sarah e Greta, Nilo acenou com a cabeça e estava prestes a entrar também quando Croco parou no meio do caminho. Croco queria entrar primeiro. Nilo acenou com a cabeça. Ele entendeu a intenção de Croco. Croco entrou na entrada, então olhou para trás e acenou para Nilo, indicando que era seguro. Nilo estava prestes a entrar quando ouviu um mu ao lado. Sim, ainda há Max, pensou Nilo. Máximo com Gina montada em suas costas entrou na entrada principal. Máximo estava alerta enquanto olhava para a esquerda e para a direita como um detetive. Depois de um tempo, ele endireitou o pescoço para cima e olhou para Nilo. Ele olhou para Nilo e fez um aceno de cabeça, com uma expressão séria. Nilo balançou a cabeça e sorriu antes de finalmente entrar. Seus 2 animais de estimação estavam sendo super protetores, e ele gosta disso. Desta vez, ninguém estava lá para detê-lo. Ou assim pensou. Mundo Zumbi capítulo 108. Warren Nilo pensou que ele iria literalmente entrar na entrada desta vez. Afinal, Máximo e Croco já haviam dado sua permissão. No entanto, no momento em que levantou o pé, ouviu um grito repentino vindo de trás. Pare aí! Quem é você? O pé de Nilo ainda estava no ar. Ele sorriu ironicamente dentro da máscara e olhou de volta para onde a voz veio. Um porrete, carregado de pregos pontiagudos, estava apontado para o rosto de Nilo, a poucos metros de distância. O clube estava tremendo e os pregos embutidos no clube estavam cobertos com sangue vermelho pingando. Quem segurava o clube era uma mulher. Ela tem uma construção volumosa, mas não tão exagerada. Seu cabelo era curto, mas mais comprido que um lince. Sua franja estava bagunçada e parece haver um corte na testa. Vendo o porrete apontado para ele, Nilo girou todo o corpo para encarar a mulher. Ao fazê-lo, ele se certificou de se aproximar também para dar um chute no estômago dela. O corpo da mulher voou por alguns metros antes de ser parado por um poste elétrico no canto.
O poste estava dobrado quando a mulher se levantou da queda. Por que você me atacou, bastardo? A mulher apontou sua clava para Nilo novamente enquanto cuspia um bocado de sangue. Nilo estava prestes a correr em direção a ela quando foi novamente parado por um grito vindo de suas costas. Não. Pare, esse é o nosso amigo. Sarah gritou ao ver Nilo atacar o Arya, o último membro do grupo novamente. Sarah sai pela entrada à esquerda e encara o Arya. O Arya, por que você está aqui? Você não está guardando Maria lá dentro? Os olhos de Arya brilharam depois de ver Sarah. Grande irmã Sarah, você já voltou? O Arya caminhou em direção a Sarah, ignorando Nili que havia acabado de atacá-la mais cedo. O que aconteceu? Por que você está aqui fora em vez de vigiar Maria? Sarah perguntou novamente. Greta também tinha saído a esta hora seguida por Máximo e Croco. O Arya viu Greta e Gina saindo. Ela parecia estar feliz ao cumprimentá-las com um sorriso. Olá, Greta, mana Gina. Oh maninha Gina, o que aconteceu com você? Quem é esse carabão? É tão fofo. Ela estava prestes a tocar Máximo quando Sarah rapidamente segurou sua mão para trás. Sarah balançou a cabeça. Suores começaram a se formar em sua testa quando ela disse ao Arya, não. E responda já a minha pergunta, por que você está lá fora em vez de vigiar Maria? O Arya era o mais forte de todos os 5. No entanto, ela parece ser um pouco densa às vezes e muitas vezes ignora algo importante. Eles poderiam tê-la trazido ao ir para a farmácia, mas considerando seu caráter, ela pode gritar de repente e pode atrair atenção indesejada. O Arya era forte, portanto, em vez de trazê-la, eles a deixaram para ficar de pé e guardar a Maria doente. No entanto, agora ela estava fora da casa. Os 3 não puderam deixar de se perguntar qual é o problema desta vez. Havia 3 homens à espreita, então eu saí e os persegui. Oh, há um crocodilo também, mas parece assustador com esse piercing. Ela disse enquanto apontava para Croco que observava silenciosamente. Ela estava prestes a caminhar em direção a Croco quando foi parada por Greta. Onde estão aqueles 3 homens que você mencionou agora? E quem são eles? Eu não os conheço. Mas eu dei uma cabeçada naquele velho e eles fugiram em um gemido. O Arya disse com orgulho. Gina olhou para ela e disse, e então isso explica o corte na sua testa. E quem é o clube? Você não tem isso quando saímos, certo? Sua voz estava um pouco trêmula. Ela estava sentada acima de um animal mutante que poderia esmagar sua cabeça em um piscar de olhos. Afinal, foi você, o bastardo que me chutou mais cedo. Ela disse depois de ver Nilo com os braços cruzados sobre o peito parado silenciosamente na esquina. Você acabou de notar? E também, eu não sou um bastardo. Nilo pergunta, um pouco confuso. O que há com essa mulher? Como ela pode ser mais esquecida do que eu? Pensou Nilo. Por favor, perdoe. Ela é sempre assim, muitas vezes se distrai facilmente. Sarah explicou em um tom respeitoso. O que você quer dizer com se distrair facilmente? Estou sempre no meu melhor foco, disse o Arya enquanto esticava o peito orgulhosamente. Sim, certo. Então responda a minha pergunta mais cedo. Gina disse irritada. Se Arya não se distraísse facilmente, ela teria se tornado mais poderosa. O Arya colocou a mão no queixo como se estivesse pensando profundamente. Depois de um tempo, ela disse confusa. Você perguntou alguma coisa? As 3 mulheres só conseguiram balançar a cabeça em derrota. Nili também tinha entendido a mulher chamada personagem de Arya também. Gina só pôde repetir o que ela perguntou mais cedo. Eu disse, de quem é o clube que você está segurando? Você não tem isso quando sairmos mais cedo, certo? A voz de Gina não estava mais trêmula, mas ainda se podia dizer que ela estava nervosa. O Arya parece ter esquecido alguma coisa, mas felizmente, ela viu o taco em sua mão. Ou isso. Eu peguei de um daqueles 3 homens mais cedo. É muito legal, certo? Nilo balançou a cabeça ao vê-los conversando e se atualizando. Ele limpou a garganta antes de falar. Todos vocês parecem ter esquecido algo importante.
Era uma doença contagiosa. Nele pensou enquanto se distanciava lentamente dos três. Alguma coisa importante? Wara disse, confuso. De repente, ao lado deles, eles ouviram um grito surpreso. Em Maria. As quatro mulheres arregalaram os olhos ao mesmo tempo antes de correr para casa. Com a isenção de Gina, é claro. Ela queria ir imediatamente verificar a condição atual de Maria. No entanto, como ela não podia comandar o Carabel, ela só podia espiar Nilo, pedindo ajuda. Nilo acenou com a cabeça para Máximo dando permissão para entrar. Croco então seguiu atrás de Max. Nilo olha para a esquerda e para a direita, para trás e para frente, para cima e para baixo, se houver alguém ou algo que possa impedi-lo de entrar novamente. Depois de ver que a área estava limpa, Nilo finalmente deu um suspiro antes de dar um único passo. Seu pé toca o chão e não há interferência. Nilo de repente se sentiu feliz quando entrou imediatamente. A entrada da folha, em seguida, fechou-se lentamente por conta própria. Max já havia se deitado para tornar mais fácil para a Gina sair de cima dele. As três mulheres ajudaram antes de colocá-la no sofá. Nilo ficou surpreso depois de ver como o quarto era limpo. Não parece uma casa abandonada durante o apocalipse. De repente, ele se lembrou daquela casa em particular alguns dias atrás. Também foi limpo e parece que foi mantido por alguém. Felizmente, ele não teve a mesma sensação nesta casa. A casa em que ele tropeçou há alguns dias pode até fazer seu cabelo arrepiar de pavor. Depois que colocaram Gina no sofá, Sarah foi em direção a uma porta. Ela abriu e caminhou até Maria que estava dormindo na cama. Isso é ruim. A febre e a temperatura dela aumentaram em comparação com quando saímos. Sarah disse em pânico depois de sentir a testa e o pescoço de Maria. Mundo Zumbi capítulo 109. Razão rápido. Me deu remédio. Sarah disse enquanto ela mesma saía do quarto para tomar o remédio que ainda estava em Greta. Mas, devemos realmente confiar neste medicamento? Greta disse enquanto apertava as cápsulas de ibuprofeno em sua mão. Ela estava hesitante em entregá-lo, como o que Nile havia revelado antes. O remédio foi a causa do surto de zumbis. Então temos alguma escolha. Dá-me isso agora. Os olhos de Sarah estavam agora esbugalhados enquanto ela pedia o remédio na mão de Greta. Greta olha para Gina. Ela era a mais inteligente de todas aqui. Em momentos como este, Greta achava que era melhor obter sua aprovação primeiro. Gina suspirou e acenou com a cabeça. Nós não temos escolha. Se alguma coisa ruim acontecer. Gina parou por um momento antes de continuar. Pelo menos tentamos. O clima ficou amuado quando Sarah abriu a mão de Greta com força. Ela tomou o ibuprofeno e deu um para Maria. Depois de um tempo, a atmosfera tensa finalmente se acalmou. Nele sentiu que agora era apropriado partir. Ele estava começando a ficar com sono também. Ele esfregou o pescoço de Máximo e deu um tapinha na cabeça de Croco que estava ao lado deles. Vendo que Nilo estava prestes a subir nas costas de Máximo, Greta caminhou em direção a ele e disse: Você vai sair agora. Nilo não falou e apenas acenou com a cabeça. Aonde você vai? Quero dizer, você pode dormir aqui por uma noite antes de sair amanhã, certo? Greta disse timidamente. Assim como aconteceu quando ela viu pela primeira vez o confiável e útil Jacob, ela também sentiu algo diferente sobre o Nilo forte cavalheiro. Jacob havia falhado com ela, e agora, ela se sentia relutante em se separar de Nile. Não precisa. Estou com pressa. Nilo respondeu suavemente. Eu entendo. Vamos nos encontrar de novo? Gina baixou a cabeça, tentando ao máximo não olhar para Nile. Depende. Só espero que da próxima vez que nos encontrarmos, não sejamos inimigos. Disse Nilo. Ele pula nas costas de Máximo e segura as rédeas com força. Quando ele estava prestes a tocá-lo, ele ouviu Sarah gritando dentro da sala. A febre dele está piorando. Lágrimas começaram a se formar no canto de seus olhos enquanto ela olhava para Gina que estava sentada no sofá. Wara estava ao lado de Gina falando sem parar. Gina balança a cabeça enquanto se recosta cansada. Nós já tentamos.
Não há mais nada que eles pudessem fazer, eles já haviam tentado o seu melhor. Gina fechou os olhos e o cobriu com o braço. Eles estavam indefesos. Maria estava tendo convulsões devido à febre. Seu rosto estava vermelho como um tomate. Sarah estava ao lado dela apertando sua mão com força como se dissesse que está tudo bem. Gina estava do outro lado da cama, apoiada por Waria. Waria acha estranho enquanto olha ao redor. Em dúvida, ela perguntou: onde está Greta? Os dois também notaram a ausência de Greta. Sarah sentiu uma raiva dentro dela. A irmã deles estava aqui morrendo, em vez de estar aqui para apoiar Maria no último momento de sua vida. A de Greta não estava em lugar nenhum. Ela se lembrou do olhar que Greta estava lançando para Nilo. Ela estava prestes a sair e repreendê-la quando a própria Greta aparece na porta com pressa. Rápido, alimente isso para ela. Ela estendeu a mão e um objeto circular esverdeado foi revelado a eles. O círculo verde era menor que uma bola de gude, era do mesmo tamanho de uma ervilha. Tem uma superfície lisa e era perfeitamente redonda. O objeto circular esverdeado era um remédio dado por Nilo. Ele disse que era uma cura para a situação de Maria. Nilo também revelou a ela que Maria não estava realmente doente, mas estava no processo de se transformar em um zumbi. Greta se assustou depois de ouvir essa informação. Ela não se lembrava de Maria ter sido mordida por um zumbi desde então. Ela achava ridículo ela se tornar um zumbi sem nenhum motivo. Nili percebe seus pensamentos e diz a ela que o motivo de sua transformação não foi uma mordida de zumbi. Em vez disso, a verdadeira razão para isso foi que Maria consumiu um vírus do apocalipse morto por via oral. Agora, ela estava experimentando a mesma coisa que experimentou há 2 meses. A intrusão do vírus do apocalipse em seu cérebro. Greta então se lembrou das palavras que Maria lhe dissera antes de adoecer. Greta, você não tem medo de ainda não ser uma evoluída. Você sabe, entre nós 5, apenas nós 2 somos os não evolutivos. Você não está preocupado que eles possam nos deixar para trás se ainda não pudermos evoluir em breve? Greta, ainda não conseguimos sentir o vírus do apocalipse dentro desse líquido esverdeado. Diga, que tal bebê-los diretamente? Será mais rápido, certo? Gina arregalou os olhos ao perceber que Maria deve ter realmente consumido o vírus diretamente. Ela estava prestes a correr para dentro e avisar as outras meninas quando Nilo parou e entregou seu remédio. Ele disse que seria capaz de curá-la. Onde você esteve? Sarah disse com raiva. Rápido ou será tarde demais? Greta ignorou e disse novamente. Sarah apenas olhou para ela. Ela não está disposta a alimentar aquela coisa para sua irmã já moribunda. Greta estava confusa sobre por que eles estavam apenas olhando para ela. Ela estava ficando apática e quando viu Maria em convulsão, arregalou os olhos em choque. Ela instantaneamente invadiu a cama. A preocupação era evidente em seu rosto. Pressa. Sua mão estava estendida em direção à boca de Maria. Ela estava prestes a alimentar Maria com o remédio quando sua mão foi parada no meio do caminho por Sarah. Sarah já estava e evoluiu, então foi muito fácil para ela parar os avanços de Greta. Os olhos de Sarah estavam cheios de lágrimas, mas a raiva ainda era aparente. O que você está tentando fazer? O rosto de Greta se contorceu de dor. Ela cerrou os dentes e disse, medicina do Nilo. Sarah se encheu de outra raiva ao ouvir Greta falando o nome de Nili. Ela estava prestes a jogar Greta no chão quando sua mão foi agarrada com força por uma mão áspera. Ela virou a mão e percebeu que era Waria. Waria soltou a mão de Sarah antes de pegar o remédio esverdeado na mão de Greta. Ah, o que é isso? Uau, é tão fofo. Waria jogou o remédio no ar. Greta viu e não pôde deixar de gritar de preocupação. Não. Waria estende a mão para pegar o remédio que está caindo. No entanto, antes de atingir sua palma, foi atingido pelo polegar de Waria. O remédio do tamanho de uma ervilha ricocheteou em sua mão e foi jogado na boca de Maria. Opa, desculpe. Waria sorriu largamente como um idiota. Felizmente. Greta dá um suspiro de alívio. Água, dê água a ela. Sarah apontou a mão para Waria com raiva. E você, o que você fez?
Não temos certeza do que isso deveria ser feito de remédio. E se isso acelerar a morte dela? Como ninguém a ouvia, Greta foi buscar ela própria um copo de água dos suprimentos e deixou Maria beber. Sinto muito. Warren enquanto abaixava a cabeça. O que está feito está feito. Só podíamos esperar e ver. Disse Gina. Sarah estalou a língua enquanto batia os pés com raiva. Ela olhou para Greta antes de desviar o olhar com os olhos revirados. Mundo Zumbi capítulo 110. Fachada. Momentos depois que Greta fez Maria beber a água, Maria parou de convulsionar como se já tivesse se acalmado. Vendo isso, Greta sentiu-se feliz por dentro. Nili é muito forte e confiável também, ela pensou. Sarah estendeu a mão imediatamente e apertou a testa de Maria. A temperatura dela está melhorando. Ela não pôde deixar de falar surpresa. Passaram-se apenas alguns momentos e o efeito já era visível. Que tipo de remédio é esse? Sarah olhou para Greta antes de dizer, sinto muito por te parar. Ela então virou a cabeça para Warren e disse, embora tenha sido apenas um acidente, obrigada. Sarah se sentiu sortuda por Warren acidentalmente acertar o remédio do tamanho de uma ervilha em seu polegar, fazendo com que saltasse em direção à boca de Maria. Se Warren não tivesse feito isso, e Maria morresse um momento depois, ela se arrependeria pelo resto de sua vida. Greta acenou com a cabeça enquanto Warren apenas sorriu ironicamente. Devemos esperar um pouco mais. Disse Gina. Ainda não foi definido se o remédio realmente funcionou. Não há necessidade disso. Definitivamente funcionou. Assegurou Greta. Ela confiava tanto em Nili. Você parece confiante, hein? Você talvez goste dele. Sarah provocou. Greta se assustou com a mudança repentina de assunto e claro, eu gosto dele. Ela finalmente disse isso. Seu rosto ficou rosado pensando na confissão embaraçosa que ela acabou de fazer. As duas mulheres riram de sua expressão. Warren parece estar confusa quando diz, onde está aquele homem? Greta sorriu e contou o que aconteceu. Ela também incluiu o que Nili disse sobre o consumo de Maria do vírus do apocalipse. Quando os três ouviram, tiveram reações diferentes. Sarah estava morrendo de medo pensando no fato de que sua amiga quase se tornou um zumbi bem na frente dela. De repente, ela se lembrou do que havia acontecido com a sua família durante o surto, 2 meses atrás. Gina também estava com medo, mas ela estava mais calma que Sarah, então é por isso que ela estava em convulsão. Parece que ela estava prestes a se transformar em um zumbi naquele momento. Warren, por outro lado, era o mais calmo. De repente, ela disse, eu vou fazer xixi. As 3 mulheres então assentiram com a cabeça. Warren sai da casa para procurar Nilo. Greta já havia dito a eles que ele não estava mais lá, mas ela não podia deixar de tentar a sorte. Nilo, hein? Um tempo depois, ela se virou e voltou para dentro da sala. No mesmo momento em que ela entrou, Greta também começou a falar sobre animais de estimação zumbis. Nili disse que deveríamos ter cuidado. Há uma horda de zumbis de estimação chegando e estimamos que a horda pode chegar aqui amanhã. Ele disse que, se não queremos lutar, é melhor nos esconder em um bunker ou em um lugar resistente e só sair quando necessário. Continuou Greta. Nilo também informou a Greta que o bunker sob aqueles 3 era bastante espaçoso, mas o problema é que o lugar era fedorento e tinha ossos humanos por todo o lado. Ele também sugeriu que eles poderiam usar aquele lugar como sua base. No mesmo momento, a mais de 20 metros da casa, enquanto montava Máximo, Nilo encontrou 3 corpos de um humano que ainda havia sido morto recentemente. O sangue que escorria de suas cabeças ainda estava fresco e vibrante. Ele notou alguns buracos ao redor de sua cabeça e pescoço. Quem fez isso deve ser tão brutal para fazer a cabeça parecer uma colmeia. Nili tem uma ideia de quem cometeu o crime. Ele sentiu que era o Arya. Sua arma ainda estava carregada de sangue quando Nili a conheceu mais cedo. Então eles foram suas vítimas, hein? O Nilo também sentiu que o Arya estava apenas deliberadamente tentado agir como uma pessoa que se distraía facilmente.
Nila viu cuspir um pouco de sangue depois que ele chutou seu estômago mais cedo. Embora ele não tenha usado toda a sua força, isso ainda rendeu muito. Considerando esse fato, ele não pôde deixar de se perguntar como uma mulher como ela poderia suportar a dor que vem do chute. Foi assim que Nili chegou à conclusão de que o Arya estava apenas agindo deliberadamente. Nilo sacudiu as rédeas e deixou Máximo ir para onde quisesse. No entanto, parece que Máximo estava com sono quando de repente parou em uma casa enorme antes de olhar para Nilo com olhos expectantes. Tudo bem. Nili disse enquanto descia de Máximo. Ele então caminhou em direção à casa. Nili fez questão de limpar toda a casa de visitantes indesejados antes de descansar. Nili estava agora em cima de um sofá, deitado confortavelmente. Máximo e Croco também encontraram algum espaço para descansar. Nilo lentamente adormeceu. Ele espera que seu sono não seja incomodado desta vez. Os penetrantes raios quentes do sol passavam pela janela enquanto iluminavam a pele de Nilo. O raio de sol fez Nilo acordar com força de seu sono profundo. Ele enxugou o olho antes de se levantar e esticar as duas mãos no processo. Máximo e Croco já haviam acordado há pouco, e agora estavam apenas deitados logo abaixo do sofá em que Nilo dormia. Nilo acariciou a cabeça deles um por um antes de procurar ao redor da casa. Seu objetivo era procurar uma piscina e, se possível, comida também. Como suas roupas não têm mais a função de limpeza automática, Nilo agora estava cheirando mal. Infelizmente, a casa não tem poço, então Nilo só pode desistir de procurar um. No entanto, ele teve sorte ao encontrar uma fruta mutante no quintal da casa. Era um durian. O tamanho do durian mutante parece normal, pois tem o mesmo tamanho de uma melancia. O durian já estava maduro, então Nilo arrancou de seu galho. Nilo se perguntou quais características do durian havia mudado. Ele ainda estava se perguntando o que, mas no momento em que sua mão tocou a fruta durian, ele já confirmou o que havia acontecido. A parte mutante da fruta durian eram seus espinhos. Como o fruto do coco, os espinhos do durian também sofreram mutações e se tornaram um pouco materializados. Nilo chamou Máximo e Croco no quintal. Agora era hora de comer. Nilo partiu a fruta durian em duas. Ele deu um para Máximo enquanto ele pegou o outro. Claro, para Croco, Nilo comprou um pedaço de carne que custou 5 pontos de apocalipse pelo trabalho que ele fez ontem. Como de costume, a fruta durian estava realmente fedida. Máximo cheirou a carne do durian antes de se virar com desgosto. Nilo então ouviu o blurg do focinho de Máximo. Nick balançou a cabeça enquanto comia a carne da fruta durian. Como Máximo não queria comer a fedorenta fruta durian, Nilo só podia comprar comida para ele na loja do sistema. Nilo comeu a fruta durian alegremente. Seu cheiro pode ser desagradável, mas sua carne estava definitivamente em um nível totalmente novo. Depois de comer, Nilo jogou fora as cascas pontiagudas e parecidas com carapaças da fruta durian para o canto. Ele então trouxe água da loja do sistema. Bebendo em um gole, Nilo não pôde deixar de se perguntar de onde vieram os produtos comprados na System Store. No entanto, como já considerava o sistema como seu, Nilo deixa o assunto de lado. Nilo sobe e pula nas costas do Máximo. Hora de caçar alguns zumbis, disse Nilo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.